violar e nesta voz eu nem sei pegar. Amigos do Cangaço na Literatura, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Hoje, vindo aqui à cidade maravilhosa do Rio de Janeiro para falar sobre cangaço. E o que é que tem a ver Rio de Janeiro com cangaço? Tem tudo, meus queridos. Ó, estamos aqui em frente ao Palácio do Catete. Daqui saíram muitas informações e ordens contra o cangaço, ou seja, na luta contra o banditismo no nosso Nordeste. Vamos tentar não entrar porque tem que pedir com uns 10 dias de antecedência para filmar lá dentro e só pode durante a semana. Hoje é 18 de janeiro de 2020 e nós não podemos filmar lá dentro. Tiramos algumas fotografias que é permitido, vou colocar aqui para vocês. E é isso, vamos lá, atravessar. Existe uma coisa fantástica, atrás tem um jardim, nós vamos gravar lá algumas coisas, vamos traçar um debate, conversar um pouquinho com vocês sobre um pouco de informações que eu tenho sobre a relação de Getúlio e o cangaço e algumas coisas que nós começamos aqui nos comentários dos debates. Mas antes, eu gostaria muito de convidar vocês para serem membros do nosso Cangaço na Literatura. Quando eu falo ser membro, você entra aqui na página inicial, tem lá, seja membro. Tu vai ganhar livro, tu vai ter mais acesso a mim, nós vamos debater mais próximo. É como um grupo do WhatsApp, só que aqui no YouTube. É isso. Valeu, gente! Que prédio lindo, menino. Mostra aí ele, vá. Que lindo, que lindo. Ó, dá um panorama aqui, ó. E o Largo do Catete. Aqui, ó. Que aqui é a Rua do Catete, né? Como vocês já devem conhecer. Eu falei que é o Palácio do Catete. Então é isso, gente. Hoje no nosso programa vai ser o nosso primeiro programa sobre Getúlio Vargas. Nós vamos falar um pouquinho desse período da Era Vargas, entre 1930 e 1945. Pouquinho, não vamos nos aprofundar muito, mas existem dois personagens que são interessantes de serem debatidos, que é o primeiro, que é o Antônio Silvino e também o Virgulino Ferreira da Silva Lampião e o cangaço de um modo geral. O palácio funciona das 11 horas, a partir das 11 horas e custa R$6, no domingo é grátis, custa R$6 durante os outros dias. Estudante paga meia e professor é de graça qualquer dia, gente. É isso, visite. Aqui vocês vão encontrar o quarto que Getúlio Vargas se matou. Alguns dizem que não foi suicídio, não sei. Quer dizer, sei, eu acredito que tenha sido suicídio mesmo. Vão encontrar pinturas incríveis, vocês vão encontrar a sala de reunião, até o banheiro mesmo do Getúlio Vargas é muito interessante. A questão do diário de associados, a relação tem o Assis Chateaubriand, também tem coisas relacionadas ao Assis Chateaubriand e também outros, né, outros presidentes que nós tivemos aqui no nosso queridíssimo Brasil, né, que muitos querem que volte a República, né, não sei. Valeu, gente. Eu já visitei, então, já rodei tudo, já fui para cima e para baixo. É um labirinto e é belíssimo, mas eu quero mostrar justamente o jardim lá atrás, que tem uma coisa que é muito, muito legal. Valeu, gente. Tchau. Esse é o Cangaço na Literatura e corta. Então, amigos do Cangaço na Literatura, ó, aqui ao lado mesmo aqui do jardim do Palácio do Catete, do museu, né? Nós chamamos de museu também, Palácio do Catete. Acontece aqui essa feirinha de orgânicos, tem muita coisa gostosa. Já tomei um suco, ó. Fantástico. Vou mostrar um pouquinho. Muita comida de outros países também, né? Você turista, tá... Você turista que tá
passeando aqui, né, óbvio, quer comer uma comida que você já conhece no seu país, por exemplo, um pretzel, eu sei que é alemão, aqui mesmo, você vai encontrar aqui na feira. Outra coisa fantástica aqui é justamente o parque, né? O pessoal vem fazer camping aqui, o pessoal vem com a família, é um lugar muito familiar, uma segurança impecável, tem banheiro, tem tudo. Vocês pensarem aqui, tem um lago, tem uns patos. Outra coisa, vou deixar uma dica para vocês, aqui é de graça, viu? Não alimente os animais aqui de jeito nenhum. Se você gosta de visitar, tal, não alimente nem os patos, nem os pássaros aqui, nem qualquer coisa. Negócio legal aqui. Valeu, gente. Nós vamos lá pro chafariz lá no centro e lá eu vou criar um debate aqui com vocês. Como eu disse no outro programa, nós não temos muito espaço para estar debatendo, para estar palestrando, mas a gente palestra aqui no Cangaço na Literatura. Então é isso. Se inscreve aqui no Cangaço na Literatura, deixa seu comentário e também deixa seu like. Valeu e corta. Eu tenho que ter um contato pra ir na Paris. Desculpa aí. Não existe. Muito lindo, viu? Aqui. Uma paz incrível, incrível. Então, amigos, ó, coisa fantástica aqui. Estamos exatamente aqui no centro aqui do jardim, nos fundos do Palácio do Catete, e uma das coisas mais importantes a ser debatida aqui sobre o nosso cangaço é justamente essa grande relação que nós temos do Getúlio Vargas com todo esse período. Por exemplo, o Getúlio ele sobe ao poder em 1930 e o que é que acontece justamente nesse momento? O cangaceirismo no Nordeste estava em auge. E fiquem imaginando quantas pessoas, quanta informação chegava através do Diário de Associados mesmo. O próprio Vitor do Espírito Santo, que foi até o Nordeste, alguns até dizem que ele era uma espécie de espião, estava tentando entender como estava acontecendo ali o cangaceirismo no Nordeste, para trazer as informações aqui. Tem gente que chega até o absurdo de dizer que o Benjamin Abraão foi uma espécie de espião que se infiltrou no bando de Lampião para fotografar e filmar e chegar ao ponto de trazer as informações. No fundo, tem um pouco de verdade nisso, que eu vou falar aqui depois para vocês, um pouquinho depois, e por aí vai. O que é que nós temos? Nós temos 3 pontos interessantes para falar sobre Getúlio Vargas. O primeiro, que é o mais importante, é justamente a relação que acontece logo após a morte de Lampião. O que foi que aconteceu logo após a morte de Lampião? Vou de trás para frente. O que foi que aconteceu logo após a morte de Lampião? Foi dada uma ordem que até dia 31, se não me engano, até dia 31 de dezembro de 1938, ok? O cangaceiro que se entregasse, ele acabaria sendo anistiado. A palavra anistiado vem de amnistia, amnésia, esquecimento, ou seja, o esquecimento de seus crimes. Isso aconteceu, por exemplo, nós estamos agora produzindo o filme do Juriti. O Juriti se entregou, o bando de Zé Sereno, a Sila, todos eles ali acabaram se entregando até esse momento e eles não foram presos. E nós sabemos que Ângelo Roque foi preso, ele se entregou em 1940, se não me engano, 1º de abril de 1940, mais ou menos nessa época, um pouco antes da morte de Corisco, e ele passou 10 anos na cadeia e outros passaram também alguns anos na cadeia. Outros cangaceiros, acho que o Passarinho, o Volta Seca e outros,
pegaram muitos anos de cadeia, porque a lei da anistia, que provavelmente ela foi assinada aqui no Catete, eu tenho certeza que ela foi assinada aqui no Catete, já que era o centro do poder mesmo, aqui da capital da República, que é a capital, Rio de Janeiro, antigamente, nessa época, era a capital do Rio de Janeiro, depois passando, a primeira foi Salvador, depois Rio de Janeiro, depois passando para Brasília, que é o que se encontra hoje. Então, assim, foi de uma inteligência muito grande essa lei da anistia. Primeiro, porque muitos cangaceiros ficaram com medo de serem mortos. Ou seja, se você não se entregasse, você ia ser morto. E aí o que era que acontecia? Os cangaceiros aos montes, os grupos, grandes grupos começaram a colocar... Grandes grupos de cangaceiros começaram a se entregar. E isso é importante ressaltar. Vamos caminhando. Assim, lá. Então, o que foi que aconteceu? Cuidado, ia bater na mulher. Uma das coisas mais incríveis que aconteceu justamente nesse período, de 1938, é uma frase que muitas pessoas acabam repetindo, que é: a bala que matou Lampião, ela não saiu lá da Grota do Angico, ela saiu aqui do Palácio do Catete. É justamente onde está lá, está aqui, ó, Palácio do Catete. Esse espaço por onde nós estamos caminhando aqui, provavelmente Getúlio Vargas tomou muitas decisões, conversou com muita gente importante. Ele se encontrava aqui nesse jardim e tudo mais. Opa! Então, o que é que acontece? Esse é o segundo ponto. Se vocês chegarem para mim e me pedirem minha opinião sobre o que eu acho, nós temos que entender que quem comandava o Brasil era Getúlio Vargas. Quem comandava o Brasil era Getúlio e ele quem dava as ordens. Não existe nenhum documento assinado por Getúlio Vargas que diga assim: matem os cangaceiros. Mas que existem algumas divergências, inclusive algumas pessoas afirmam que o Heronides de Carvalho, que veio aqui no momento da morte de Lampião, ele estava aqui, que era o intendente de Sergipe, né, no caso, como nós conhecemos como governador, ele tenha uma participação nesse ponto. O Getúlio Vargas foi muito pressionado justamente porque as suas tropas que viviam, que andaram e foram e era muita grana lá no Nordeste, no caso das volantes, passaram quase 20 anos em busca de Lampião, por exemplo. E o que foi que aconteceu? Passar 20 anos em busca de Lampião e não conseguir, e um gringo que mal conhecia o sertão chegou lá, conseguiu, tirou foto, tem um problema. Quando os cangaceiros começaram a se entregar, também teve um pequeno problema nesse sentido deles dizerem assim: tem muito coiteiro, tem muita gente forte, tem muito coronel, que às vezes é até aliado do governo, que está aliado também aos cangaceiros, ou seja, jogando em mão dupla, né? Então, mas aí não vem ao caso. Então, essa pressão em cima de Getúlio Vargas pode ser que tenha sido o ponto-chave para decretar o fim do cangaceirismo no Nordeste. Eu acredito que sim, nesse sentido. Não. E se Getúlio fez algum documento, se deu alguma ordem oficial, que até agora eu não conheço, se você, seguidor do Cangaço da Literatura, conhece algum documento que determine que era para matar o cangaceiro, que era para acabar com o cangaceirismo, nós estamos aqui para mostrar ele. Mas até hoje eu não encontrei. Eu, Roberto Santos, eu não encontrei. Então, assim, esse é o segundo ponto que eu acho importantíssimo. O terceiro e último ponto com relação a essa relação de Getúlio Vargas com o cangaceirismo era um real interesse de Getúlio no Nordeste, ok? Por exemplo, Getúlio era chamado pai dos pobres. Getúlio ele abriu muita estrada. Getúlio, ele de certa forma, ele teve uma relação muito grande com a imprensa e tudo, com a educação, aquela coisa toda. E muitos interpretavam o cangaço como uma forma de atraso. E era dado como uma forma de atraso, eram homens brutos, homens rudes, armados. Então, assim, como desenvolver o Nordeste com um bando de homens armados, roubando, matando e tudo, que era isso que era passado, por exemplo, no jornal, aqui na revista O Cruzeiro, por exemplo, e tantos outros jornais aqui do Sul, a notícia que chegava lá filtrada.
né? A notícia chegava moldada aqui, que era o centro administrativo, que era onde tinha a grana, onde tinha o poder, onde os poderosos, os políticos, né, estavam aqui, de deputado a senador, o que for, estava aqui na capital da República. Então, como desenvolver um estado? Como desenvolver uma região, né, um estado e uma região, se você tinha isso? Então, assim, também existe esse outro ponto. Tudo isso que eu estou comentando aqui com vocês, gente, é para criar um debate. Eu estou instigando vocês a ser criado aqui um debate sobre isso. E, para a gente finalizar o nosso Cangaço na Literatura de hoje, eu quero muito ler uma coisa para vocês. A Carta Testamento de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, quando se mata, ele deixa uma carta redigida ao lado do corpo, a arma do lado. Estou aqui mostrando para vocês a arma, a bala que ele atirou nele, a Colt, né? E eu gostaria muito de encerrar o nosso Cangaço na Literatura lendo na íntegra essa carta, diretamente aqui dos Jardins do Catete, escrita por ele, por Getúlio. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínios e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive que renunciar. Voltei ao governo no braço do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da divisão do salário mínimo se desencadearam os ódios. Quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. E, mal começa essa a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Assumiu o governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas declarações de valores do que importávamos, existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café, valorizou-se o nosso principal produto. Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a economia a ponto de sermos obrigados a ceder. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante. Tudo suportando em silêncio. Tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo, para defender o povo que agora se queda desamparado, né? Fica desamparado. Nada mais vos posso dar a não ser meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida, ou seja, a morte. Escolho esse meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater a vossa porta, sentirei em vosso peito a energia para lutar por vós e por vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos mantém unidos e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência ao ódio. Respondo com perdão. Tá finalizando agora. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício livrará para sempre
A sua alma e seu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Rio de Janeiro, Catete, 23 de agosto de 1954, Getúlio Vargas. E esse é o nosso Cangaço na Literatura, se despedindo hoje aqui de vocês. Valeu!